Salve família, firmeza total? Espero que estejam todos bem. Estamos novamente com mais um programa aqui do podcast, Pode Aê, podcast da Água Espraiada. Hoje estamos aqui com a nossa convidada Karina. Prazer, Karina, estar com você aqui. Muita satisfação, viu? Hoje vamos conversar um pouco, bater um pouco aqui um papo com a Karina, né? Pegar aqui umas informações aqui com ela, como foi a vida da Karina aqui na Espraiada. E aí, Karina, como que é a sua vida aqui na Espraiada? Bom, primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui. Acho que é muito especial. Estou muito feliz por vocês, assim, esse podcast é um arraso. E, bom, meu nome é Karina, eu tenho 30 anos. Eu nasci e cresci aqui na Espraiada, literalmente nasci aqui. Eu nasci no sofá de casa, assim, eu lembro que foi as histórias, né, que minha mãe e a minha família contam, assim, foi uma loucura. Então, chama vizinho e corre, pula muro e prende o cachorro e chama a polícia e vai pro hospital. Então, eu tenho muito orgulho de sempre contar essa história, assim, de que eu nasci e cresci aqui na Espraiada. Bom, aqui, sim, eu fiquei até mais ou menos uns 18, 19 anos, porque depois desse tempo eu fui desapropriada, né, junto com uma galera, assim, um monte de famílias que teve que sair do espaço para passar o monotrilho. Mas, assim, acho que até esse tempo que eu realmente estava aqui fisicamente, assim, fez com que eu aprendesse muitas coisas e construísse o que eu sou hoje, assim. A Karina que eu sou hoje é graças ao lugar onde eu cresci, assim. Isso para mim é muito importante. Desde os laços que a gente faz, das raízes que a gente cria no lugar, dos vizinhos, das histórias, né? Então era como se realmente eu me sentisse em casa, assim, de verdade. E aí é uma coisa que eu também penso muito, e eu costumo falar muito, é que depois que eu deixei de morar aqui, assim, eu nunca mais me senti em casa, assim, nunca mais. Muito doido isso, né? Porque Nossa. eu não consegui mais fazer amigos, assim, meus vizinhos, as pessoas, sei lá, desde dos mercadinhos que a gente se relaciona com os funcionários que também moram aqui. Então, assim, nunca mais eu consegui ter essa ligação com um espaço tão grande como eu tive aqui, assim. E aí a minha avó é muito engraçada, que ela fala uma parada assim, ai, eu não devia ter enterrado seu dente no quintal, porque você não consegue sair desse lugar, assim, ela sempre fala isso. Mas a Espraiada faz parte da minha história, assim, até hoje, porque eu saí fisicamente daqui, das ruas da Espraiada, mas a gente não sai, né? Então, Com certeza. a minha família continua aqui, a minha filha também estudou, ainda estuda aqui, hoje eu trabalho aqui na região também, então, e assim, é muito forte a ligação. Esse lugar é muito importante para mim. Bom, legal. Voltando um pouco no assunto, você falou uma coisa interessante. Você foi desapropriada, né? Sim, Como foi esse passo, assim, o que desencadeou a sua desapropriação aqui da Espraiada? sim. Foi mais ou menos em 2012, com a passagem do monotrilho, que era para ficar pronto para a Copa de 2014. Não sei se vocês lembram desse processo. É, Bom, nem... Esse assunto é muito difícil para mim, porque é o maior trauma da minha vida, assim. Mas foi um processo muito doloroso, assim. E foi muito duro, assim, com todo mundo. Foi um processo onde simplesmente vem o poder, né, quem tem grana e fala assim, ó, você não é bem-vindo aqui, você tem que sair daqui, porque vai passar um monotrilho que não está pronto, depois de, sei lá, 10 anos, 11 anos, não está pronto ainda, e a gente teve que sair. Mas, assim, todo o processo em si foi muito bruto, assim. Foi muito doloroso, porque não teve todo um cuidado com as pessoas, com as famílias. Então, não teve, por exemplo, um cuidado de um psicólogo para as crianças ou de um assistente social para tentar endereçar esse assunto que estava sendo tão duro, assim, na época. Então, teve famílias, por exemplo, que foram morar em outras cidades, outros bairros, que não conseguiram manter as crianças na escola, que ficava muito mais difícil de ter acesso ao trabalho, porque aqui onde a gente está é uma região muito boa, né? Muito Uhum. próximo do centro, das grandes empresas. Então, foi muito doloroso, assim, não teve nenhum cuidado. E eu falo que é o maior trauma porque foi isso, assim. Não, pela falta desse cuidado e por perder minhas raízes também. Porque, por exemplo, tem gente que eu via todos os dias
que era a tia da rua, a tia que ficava comigo quando minha mãe não ia trabalhar, ou os amigos que a gente brincava na rua, que eu não vejo há 10 anos, assim. Porque E foram assim, morar muito longe, qual era a comunidade que foi desapropriada onde você morava? no Comando No Comando. e o Buraco Quente. Inclusive, para quem não se lembra dessa comunidade, o Quente era uma comunidade bem aqui próximo, praticamente do lado. E muitas pessoas têm muitas histórias aqui nessa quebrada que hoje tem os predinhos, né? Saíram os predinhos. E entrando nesse assunto dos predinhos, ô Karina, você teve algum auxílio depois que você foi desapropriada? Você teve algum auxílio para alguma moradia, alguma coisa? Fora que a gente sabe que você não teve o apoio psicológico, né? Que inclusive é importante e ficou em falta. Mas um auxílio para você conseguir ter um lugar para morar, digamos assim. Você teve algum auxílio para isso? Sim, nessa época, na verdade, a desapropriação foi feita pelo metrô e pelo CDHU. Então, as famílias, né? Elas tiveram uma avaliação da casa, então vinham a gente e avaliava a sua casa. E a partir dessa avaliação, ele determinava o quanto você iria ganhar em valor, ou você poderia optar também por, depois de muitos anos, ter um apartamento. A minha família escolheu o valor, né? Então, a minha mãe preferiu pegar o dinheiro que eles ofereceram na época e tentar achar uma outra casa, em outro lugar. Mas nesse caso especificamente, que é o Estado, eles deram essas duas opções. Mas, por exemplo, depois de mais de 10 anos, as pessoas que optaram por ter o apartamento ainda estão no cheque aluguel. E assim, o cheque aluguel, talvez o valor a gente não conseguiu ficar na área, assim, porque é uma região muito cara aqui. Sim. A minha mãe, por exemplo, ela comprou uma casa no Campo Limpo, que é bem longe daqui. Outro território, muito diferente, mas foi onde deu, né? Mas teve muita gente que não conseguiu também, porque, sei lá, o valor máximo da época era 120 mil. Aí eles avaliavam, sei lá, que sua casa valia 80 mil. Onde você compra uma casa de 80 mil Aqui no ainda. Brooklyn, Campo Belo, aeroporto? Sem chance. A chance é Aí minúscula. ou a galera comprou um carro, ou a galera comprou outra casa dentro de outra favela. Então, foi bem difícil, assim, não teve nem esse acompanhamento financeiro, uma educação financeira, por exemplo, para ajudar as pessoas, né, a ter essa noção de grana, de valor mesmo, assim, faltou muito cuidado. Mas a minha família optou por pegar um dinheiro, mas também não teve nenhum acompanhamento, assim, caiu o dinheiro na conta, e se você quiser doar, comprar um carro, morar dentro de carro, faz o que você quiser, assim. E isso assim, você com a sua mãe, né? Você tem uma filha, né? E esse processo, né? Você ficou morando com a sua mãe e a sua filha. Ou você ainda não tinha a sua filha? Não, eu ainda não tinha. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos quando isso tudo aconteceu. E aí sempre foi eu, a minha mãe e a minha avó. Aí a gente foi morar no Campo Limpo. Não, primeiro a gente ficou um tempo de aluguel aqui, mas também é um absurdo. Aí foi quando a minha mãe conseguiu encontrar essa casa no Campo Limpo. Aí a gente foi morar lá e depois de 7 anos, aí eu tive a Dandara. Ah, entendi. Mas eu não moro mais com minha mãe. Então hoje estamos falando de uma lutadora, uma vencedora, conseguiu dar a volta por cima, e independente de tudo que aconteceu, você ainda conseguiu voltar aqui para a Espraiada. Bom, isso é um exemplo, né? Vocês estão vendo aqui o exemplo de uma pessoa que não se deixou abalar e foi para frente. Isso é muito importante. Então, Karina, chegando nesse assunto, qual é a sua relação com a Espraiada? Fala um pouco da sua relação com a Espraiada. Além né, da minha história aqui como moradora, eu acho que tem alguns pontos. Assim, hoje eu trabalho aqui numa organização do terceiro setor, né, dentro da Espraiada, mas acho que é importante dizer que eu fui muito beneficiada com outros projetos, assim, quando eu era pequena, que também fez parte da minha formação, assim, de quem eu sou hoje. Então, por exemplo, tinha antes o GVN, que era a Geração Vida Nova, que era uma organização, uma ONG bem raiz, assim, que tinha um trabalho muito importante com crianças, adolescentes, e aí tinha a parte de esporte, a parte de acompanhamento também com as famílias. Então eu comecei nesse projeto, que é o Mochileiros, né? Hoje é o Mochileiros, é o mesmo,
mas acho que foi muito importante, assim, para minha formação. Então, tinha muitas coisas importantes, assim, desde reforço escolar, é, além do esporte, a gente conseguia ter um pouco mais de noção da rua, assim, além da espraiada, sabe? Então, a gente conseguia visitar outros lugares, a gente conseguiu conhecer outras pessoas. Então, esse projeto foi muito importante, assim, para minha formação. E foi com ele, inclusive, que eu tive a oportunidade de viajar para outros países. Eu já fui em outros 2 países. Foi também através do futebol, que era com o GVN e com um júnior, que a gente teve essa oportunidade de ir para a Itália e para a França. As meninas foram selecionadas para... Antes disso, a gente foi para Brasília, no Campeonato Brasileiro de Futebol Social, que é muito interessante. E nós fomos campeãs desse campeonato. E aí, a partir desse campeonato, algumas meninas daqui do Brasil foram selecionadas para jogar em Paris, na seleção brasileira. E aí, 2 meninas do meu time foram selecionadas. Eu não fui, infelizmente, mas eu consegui acompanhar elas. A gente foi, e aí de lá a gente conseguiu viajar, mas tudo pelo projeto, assim. Então, foi muito importante para mim também. Isso foi importante para a decisão dos meus estudos depois. Então, olha como foi interessante, né? Essa experiência é uma experiência única, né? Você trouxe para sua vida, você trouxe para sua quebrada, teve pessoas que participou junto com você, né? São pessoas que fazem parte da sua vida, do seu crescimento. E essa experiência você trouxe para você e para o seu bairro. E como que você consegue ter essa experiência, né? Absorver isso e conseguir passar para a próxima geração? Porque a gente está falando aqui de uma mulher que teve chances que muitas mulheres não têm, né? Mulheres hoje em dia estão bem... É bem difícil, né? Apesar que tem opções e tal, mas assim, você pessoa, né? E você pessoa, vida pessoal, né? E você como a sua experiência de trabalho. Como que foi isso? Bom, acho que para mim foi muito importante, assim, não só pela experiência de viajar, de conhecer outros lugares, assim, mas o que eu penso muito, assim, é no que um projeto dentro de uma quebrada pode proporcionar, assim. Então, foi a partir de um projeto que eu fazia parte, que eu consegui ter mais engajamento, consegui ampliar um pouco mais a visão, abrir mais a mente para o mundo. Então, acho que isso para mim foi muito importante. E aí, o que eu trago para mim hoje também é de pensar que é possível, assim, sabe? Eu sempre penso que... Sempre sonho, na verdade, que aqui pode ser um lugar bom para todos e que todo mundo pode ter, não oportunidades assim como essa, mas que pode abrir mesmo a visão para o mundo, assim. Você tem uma experiência de um outro país, você tem experiência de ONGs, e assim, você tem a sua família, que é a sua filha. Sua filha tem quantos anos? 5. Sua filha tem 5 anos. Sua filha já participou de algum projeto aqui na Quebrada? Daqui? É. Ela participa comigo. Nos projetos que eu tô junto, ela também tá junto. Mas ela participa ou ela só te acompanha? Não, ela participa, ela tá junto comigo. Das coisas que eu faço no meu trabalho, porque acho que é difícil separar um pouco, assim, a minha vida do trabalho, considerando que eu trabalho dentro do lugar onde eu cresci, assim. Então, acho que ela tá junto comigo, porque isso é meio pessoal também, assim. Eu não tô aqui à toa, sabe? Entendi. Também tem um propósito pessoal, assim, de ver melhoria na quebrada onde eu cresci, assim. E tipo, você tem alguma ideia de algum novo projeto para Espraiada? Para Espraiada? Isso. Como eu tenho trabalhado, assim, ativamente aqui, eu tenho percebido que aí é uma coisa também minha, muito pessoal, assim, do lance das mulheres, assim, né? E aí isso é muito doido, porque eu lembro que quando a gente jogava bola, nesse mesmo projeto, né, do GVN, do Mochileiros e tudo mais, eu lembro que o Júnior uma vez falou uma coisa muito importante, assim, que eu nunca vou esquecer disso, que ele disse, o futebol mais forte era o feminino, assim, né? Então a gente que conseguiu caminhar para mais longe. E aí ele sempre falava que salvando uma menina, a gente estava salvando uma mulher que estava salvando a quebrada toda, assim. Porque Isso é forte, hein? muito forte isso, né? E acho que é isso, assim. Aqui a maioria das famílias, elas são chefiadas por mulheres e muitas vezes solo, né? São mães solos. Então,
isso também pega um ponto para mim, que eu também sou mãe solo, então eu consigo me identificar nas mulheres aqui. E que também são mulheres que eu cresci junto, que eu conheço a história, conheço a mãe, conheço a avó, conheço a tia. Então, eu acho que eu tenho isso muito forte hoje, assim, principalmente depois de uns projetos que aconteceu aqui com mulheres, né, para fortalecer, para ampliar também conhecimento, de estudo, de autoestima. Então, assim, eu penso muito nisso, assim, porque é uma coisa que me fortalece também como pessoa e aí também profissionalmente, assim. Eu acredito muito nisso, nas mulheres, no potencial que elas têm e na força delas, assim. E também na mesma ideia de quando a gente salva uma mulher, a gente está salvando a quebrada toda, assim. É interessante. Seguindo essa linha, assim, você acabou de citar que teve alguns projetos, né, que favoreceram as mulheres aqui da Espraiada. Você sentiu firmeza nisso? Senti. De verdade, assim, acho que depois de quase 2 anos trabalhando nessa instituição do terceiro setor aqui, acho que foi a primeira vez que eu vi que meu trabalho estava fazendo algum sentido, assim. Acho que também rolou essa identificação com as mulheres e com a proposta do projeto, mas é porque fez total sentido, assim, quando a gente fortalece uma mulher, quando a gente enxerga o potencial delas e elas conseguem se enxergar também e ver que são capazes, acho que foi um melhor, assim, para mim, foi o mais importante. Eu toquei nesse assunto porque, assim, a gente vive ainda num país muito machista. Então, tem muitas mulheres que têm medo hoje em dia ainda. Apesar de todas as oportunidades que aparecem, ainda tem muita mulher com medo. Então, você sente que as mulheres se empoderando de verdade, elas podem mudar o mundo? Completamente. Já estão mudando há muito tempo. Mas sim, completamente. Quando elas têm espaço também. E eu acho que é muito antes, assim, começa. É muito antes de a gente falar de empoderamento, de tudo. Eu acho que é só delas perceber importante no mundo, assim, eu acho que já muda tudo. E aí sim a gente começa a falar de conhecimento, de empoderamento. Mas só de elas perceber, de elas se sentir capaz, eu acho que é o principal, assim, da autoestima e tudo mais. Importante. Isso é muito bom porque, assim, muitos, inclusive que estão assistindo, eu acho que vão se identificar com isso. Muitos cresceram no machismo, né? E hoje em dia, a gente está vendo que o machismo está ficando para trás, né? Está tendo o espaço para as mulheres e isso é bom, isso é importante. E saber que um instituto, uma instituição ou um projeto quer fazer um apoio para as mulheres, isso só demonstra que o mundo está mudando, né? Que a gente está tendo a oportunidade de conhecer esse outro lado da história, né? Conseguir ver que as mulheres também podem fazer história, e isso é importante. Então, chegando nesse ponto, assim, dos projetos das mulheres, você tem alguma ideia de algum projeto para mulheres? Aqui na Na Quebrada, quebrada, sim. eu acho que é mais nessa linha de empoderamento mesmo. Para mim faz muito sentido quando a gente escuta essa mulher e consegue ajudar para que ela olhe para dentro de si mesma e veja o poder que ela tem, sabe? Então acho que para mim aí é o principal, fez muito sentido assim e mudou muitas mulheres nesse projeto que a gente teve. E aí a partir disso, a gente colocar não só inserir ela dentro do mercado, assim, que eu acho que isso qualquer um faz, assim, mas sim para que ela tenha o conhecimento, a autoestima e saber que ela pode estar onde ela quiser, né? E é claro, também precisa de um esforço, também precisa estudar. Então, eu penso nisso, assim. Eu perguntei assim para você porque você participou de esporte, você teve uma oportunidade de viajar, né? Sim, Você conseguiu trazer isso para cá e tipo, é uma ideia de fazer alguma coisa para cá. Por sim. exemplo, no esporte, como já acontece, né? Já acontece algumas coisas de esporte. Mas eu digo assim, você como pessoa, se você tem alguma ideia para trazer alguma coisa para as mulheres, entendeu? Mas assim, só das mulheres se empoderar já é legal. Sim. Nossa, tipo, já é uma revolução, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar também como trazer a família, assim, né? Porque eu, como mãe solo, por exemplo, eu já fui excluída de muitos lugares, em ambientes de trabalho também, em lugares que eu não era aceita e que eu ainda não sou aceita por ser mãe solo.
Então, acho que a gente tem que pensar em tudo, assim, é um campo enorme. Então, como trazer uma mulher que ela não é vista como parte de um todo, ela é mãe solo, ela é preta na maioria das vezes e ela é pobre. Então, acho que a gente trazendo esse empoderamento, assim, é fundamental. Que aí consegue realmente abrir o campo de oportunidades, assim, para ela se sentir à vontade onde ela quiser estar, na empresa que ela quiser chegar, ou no ambiente que ela quiser chegar, não se sentir acuada, justamente por ser preta, pobre, mãe solo. Então ela se enxergar como parte do mundo e ser bem-vinda em qualquer lugar que ela pisar, assim. Acho que isso é fundamental. Quando a gente amplia isso, eu acho que aí sim a gente consegue dar ferramentas para ela conseguir trampar e aí chegar mais grana em casa, né? Não passar tanto perrengue como talvez ela passou na infância. Então, acho que ainda mais as mães, as mulheres aqui. A ideia é sempre a gente proporcionar para o filho e para a família coisas que a gente não teve, né? Então, eu tenho certeza que todas as mulheres aqui da Espraiada pensam isso, assim. Então, começa aí. Bom, Karina, a gente teve bastante informação da sua experiência de vida, né? Tudo que você já passou, tanto aqui na Espraiada como nos outros países que você já foi, né? Então, assim, você tem algum sonho aqui para Espraiada? Aqui para Espraiada, É, putz, eu tenho vários, assim, vários sonhos. E eu vou ficar emocionada. não tem problema, aqui a gente tá família. Ah, mas eu queria que que as pessoas se enxergassem assim mesmo, não só as mulheres, como a gente falou bastante, mas que todos se enxergassem como pertencentes mesmo, assim, e que lutassem também pelo próprio lugar, assim, sabe? Então, eu queria muito que as pessoas tivessem casas decentes para morar. Eu não queria que tivesse mais incêndios aqui, eu não queria que as pessoas sofressem por isso. Eu queria que as pessoas tivessem mais acesso à cultura, ao lazer. Queria que as crianças tivessem mais espaços de brincar. Queria muito ver as crianças brincando, eu adoro as crianças daqui. Queria que elas pudessem se enxergar e saber que elas podem sair daqui, que elas não precisam trabalhar no crime ou que elas não precisam ser viciadas em drogas. Queria que elas sonhassem mesmo em, em ter um futuro que elas querem, assim. E que não fique fechado só aqui, né? É muito doido, porque eu vejo, assim, as crianças tendo um acesso muito fácil a coisas muito ruins aqui, assim. Eu não queria que fosse assim. Acho que um dos meus sonhos é que aqui tivesse lugares e oportunidades e acesso que não tem. Então, não tem um centro de cultura, né? A gente tem poucos parques aqui, poucas áreas de lazer, tem poucos projetos que acompanham integralmente a família toda. Então, acho que isso seria muito importante, assim. Acho que o meu sonho é que as pessoas venham também para esses lugares, não só esperem que cheguem a elas uma cesta básica, enfim, mas que elas também possam correr atrás, assim, da melhoria. Então, de se interessar, de ir numa biblioteca, de ir no parque, de ter mais lazer. Não sei se eu consegui falar tudo, Não, mas... foi perfeito. Nossa, tipo, eu acho que o seu sonho aborda o sonho de muitas pessoas que pensam igual a você, como por exemplo eu. Eu penso da mesma forma, porque a gente cresceu aqui nesse bairro, eu também cresci aqui na Espraiada. Então, tipo, ver que uma pessoa compartilha do mesmo sonho que eu é legal, porque eu compartilho do mesmo sonho. Sim, Assim, pra gente fazer isso acontecer, depende de nós, né? Depende de nós e depende de um contexto maior, porque muitas pessoas não têm opção. E por não ter opção, vai pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, às vezes, não é o caminho correto. Você vai pelo mais fácil e você quebra a cara por causa disso. Então, exatamente. eu acho interessante saber que você pensa assim, porque isso demonstra que você se importa com o seu bairro. E isso é bom. E aí também liga um pouco do que eu disse, né? Que quando eu tô aqui, quando eu venho trabalhar, é pelos meus, assim, é porque a gente... Eu me identifico muito com as pessoas daqui, com o espaço, porque eu cresci aqui. Então, pra mim seria incrível se eu visse, sei lá, a mina que cresceu comigo, que já foi presa, que hoje é mãe solo de 3 filhos,
que ela consiga ter acesso às coisas. Então, assim, é o sonho de ver as pessoas melhorarem mesmo, assim, no pensamento, em condição financeira também, que não tenha violência policial, que aqui ainda é muito forte. Então, assim, eu queria poder ficar em casa tranquila, sabendo que o meu primo não vai ser morto ali na esquina da Espraiada pela violência policial exagerada que ainda tem aqui. Então, são essas coisas, assim, que me motivam e que me movem a estar aqui, assim, Não, trampando e pra provavelmente você deve ter conhecido bastante pessoa que sofreu violência policial, isso. né? O tempo todo, e ainda tem, assim, é muito duro isso, muito duro. Pessoas forjadas, pessoas que estão presas injustamente, ou que estão presas porque talvez naquela época não tinha outra opção. Então é isso, né? É muito mais fácil você seguir por um caminho do que por outro, porque talvez é o que a pessoa acha que é para ela, né? Então, para mim só cabe esse caminho, porque eu cresci aqui, eu tô vendo isso o tempo todo e eu só consigo isso. Então a ideia é ampliar mesmo, né? A gente abrir os olhos das pessoas e ver que elas podem ir para muitos lugares, assim. Seguindo essa linha, Karina, você tem alguma mensagem para passar, tipo, para alguém, ou tipo, para sua própria quebrada, ou para algum familiar? Alguma mensagem que você tem para passar? Uma mensagem? Sim, uma mensagem. Eu acho que, sei lá, eu queria que a gente fosse mais unido, assim, todo mundo, sabe? Todo mundo, assim, tanto os moradores quanto as organizações que fazem um trampo aqui. Porque eu acho que quando a gente trabalha junto, realmente funciona, assim. Então, acho que eu trago isso, assim, pra gente, união, trampo em rede mesmo, e pensar sempre nos nossos, assim, porque a gente está deixando um legado mesmo, né? Então é o seu filho, é a minha filha, são os filhos do Bruno, são os filhos do Daniel. Então eu acho que a gente tem que trampar junto para ter uma quebrada boa, assim mesmo, sabe? Com acesso a outras coisas boas, com cultura. Então acho que esse é o meu recado, assim. Vamos trabalhar junto. Bom, a gente encerra por aqui, né? Karina, obrigado por dedicar o seu tempo, poder passar a sua história, sua experiência, seus sonhos. Tudo isso é importante porque vai empoderar outras pessoas a acreditarem nisso. Então, quero agradecer o seu tempo, que é valioso, né? Você poder ter batido um papo aqui com a gente, passar a sua experiência, tá? Bom, pessoal, agradecer os nossos apoiadores, né? Instituto Jatobás, TV Doc, fortíssima, ajudando a gente também. A rede, né? A Rede Espraiada, que está fazendo parte aí, também está fazendo um apoio. Agradecer ao Quilombo Urbano e agradecer também ao CAEV, nossos apoiadores aí. Valeu, rapaziada.